último bloco do nosso programa, e aqui a gente conversando com o padre, né, o padre Quirilos e o pastor Luciano Scala, e um papo interreligioso onde a gente pode aprender sempre mais com os olhares. É muito gostoso ver o olhar do outro, como ele pensa, tentar entender, né, como que ele pensa, porque a gente nunca sabe como o outro pensa, porque ele fala um pouco pra gente, mas você fica assim, você não sabe o universo que tem aí dentro, né? Cada ser humano é um universo único, dotado de inteligência, de singularidade, não tem ninguém como você no mundo, e a gente vai aprendendo. Por isso que me incomoda muito as pessoas falam assim, eu sou assim, não mudo. Quando ele fala isso, ele já não é mais esse, ele já será uma outra pessoa, porque você não é mais o mesmo. Olha quanta coisa você já mudou, quanta gente você já conheceu, quantas pessoas você já conheceu ao longo da sua história, que gente que nem convive mais com você. Cada pessoa deixou aí um significado, deixou um ensinamento, e você vai aprendendo, né? Todas as pessoas são companhias temporárias, nós é que somos companhias eternas com a gente mesmo, né? E pastor Luciano Scala, a gente tem visto muito no Oriente Médio o caso de assassinato de cristãos, né? Será que não seria o momento no mundo todos os cristãos se unirem contra esses atos de violência, esse absurdo? Terrível, terrível. Tenho acompanhado e tenho assustado de ver que ainda no mundo, ainda né? existe essa intolerância que leva o homem a tirar a vida do outro, né? Então isso para mim é inadmissível. Mas também a gente precisa pensar no outro lado, porque também no lado de cá para lá também existe a intolerância. Sim. Também existe a questão de não aceitar o outro, de ir contra o outro, as guerras que são feitas com motivos que... Será que realmente seriam necessárias se fazer dessa forma? Será que não existiria um outro caminho? É que não é o caso de nós discutirmos isso, né? Mas essa intolerância é algo que machuca muito, fere muito, de pensar que ainda existe, né? Padre, o Papa Francisco, ele deu uma declaração falando sobre homossexualidade, né? Que quem é ele para falar mal, para condenar os homossexuais? Porque se a pessoa é livre, busca Deus e busca os ensinamentos de Jesus, como que a sua igreja lida com essa declaração? É muito interessante, uma fiel disse assim para mim, padre, o senhor aceita homossexual nas suas igrejas? Olhando dentro dos olhos dela, eu disse, eu não aceito homossexual, eu aceito o Filho de Deus. Seja ele hétero, homossexual, seja essas nomenclaturas, segrega tanto. Esses rótulos, né? Segrega tanto o Filho de Deus. O ser humano ele tem que ser acolhido da forma que ele chega na igreja. Me recordo, uma certa vez, um rapaz transvestido que chegou com seio, sapato alto, e todos sabiam que era um homem. E ele foi abraçado, foi acolhido, saudado na paz do Senhor, colocado num lugar de honra para sentar num banco reservado para os visitantes. Aquele rapaz entendeu que aquela igreja o acolheu da forma que ele chegou. O Cristo faz isso. Sim. Quando nós falamos desses temas polêmicos da sociedade, cria um certo medo de se falar sobre aborto, homossexualidade, tantas outras coisas, camisinha, uso do preservativo. Eu trabalho com jovem, eu trabalho com homens que viveram uma vida de prostituição por causa do crack, por causa das drogas. E eu preciso ter um olhar de misericórdia para com eles. Hoje é muito fácil para um líder religioso olhar para um fiel e falar assim, olha, você é um pecador, você precisa mudar de vida, você está no erro. Mas nessa entrevista, você perguntou para o pastor se existia pecadinho e pecadão. Talvez o meu ato de o censurar está muito pior ao olhar de Deus do que o ato que ele estava cometendo. Não foi me concedido o cargo de juiz sobre a vida do outro. Muito bem. Não foi me concedido. E na sua igreja, pastor, como que é esse tipo de orientação? Eu gostei da fala do padre. Eu achei muito interessante a fala dele. E eu penso de uma maneira muito parecida, porque nós somos tolerantes com os nossos erros. Nós admitimos os nossos erros, mas o outro não. Porque as pessoas não falam que a Bíblia condena os homossexuais? Sim. O meu modo de ver é que é um Deus que acolhe. É a fala do padre. Ele acolhe o humano, independente da sua orientação sexual, no caso.
aquilo que vai ser transformado, aquilo que vai acontecer posteriormente a isso, vai ser um caso de Deus com a pessoa. Mas o que vocês, Deus vai fazer com a acolhem um pessoa. homossexual e tenta trabalhar na cabeça dele para ele mudar, para ele não ser mais um homossexual, ou vocês aceitam ele do jeito que ele é na condição dele? Eu tive um caso na nossa igreja. Uhum. Nós tínhamos um casal que frequentava a nossa igreja. E esse casal frequentou por muito tempo ali conosco. Muito tempo. Participando dos cultos, e em nenhum momento foi dirigida uma palavra ofensiva contra. Mas ao contrário, toda a comunidade acolheu essa pessoa. E é muito provável que vão assistir essa entrevista, é muito provável. Sim. E foram colhidos com amor, com muito respeito. Porque eu jamais iria admitir que alguém falasse algo, porque nós temos que acolher, a palavra é essa, né? Independente da orientação da pessoa. Muito bem. Padre, só para a gente encerrar, diga para mim qual é a cena de Jesus que o senhor é mais apaixonado. Sou apaixonado com certeza quando ele conta a parábola da moeda perdida. Rapidinho, como que é? Uma certa pessoa perde uma moeda e ele passa horas e horas, ele muda toda uma estrutura de vida para encontrar essa moeda. E ele faz uma alusão também com o pastor que vai ao encontro da ovelha. Esse é o nosso Deus. Qualquer pregação de um outro Deus que abandona a sua ovelha, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que se importa com a ovelha. Tem ovelha mais bonitinha, tem ovelha machucada, tem ovelha mais suja. Talvez eu possa ser a mais suja ou a mais bonitinha, mas o olhar de Deus para mim é como se eu fosse a única ovelha do aprisco. Deus olha para mim e para você como se fôssemos a única ovelha do aprisco. A única moeda, a moeda de maior valor para Ele. E o senhor, pastor, qual é o ensinamento de Jesus que você todos os dias lembra e fala, não, puxa, isso... Qual é a primeira que vem na sua mente? A primeira que vem na minha mente é a parábola do bom samaritano. Como que é, para quem não conhece? Para quem não conhece. Era um homem que passava por um determinado caminho. Tá. E diz a Bíblia que ele ia naquela região para uma outra. E ali no meio do caminho, alguns ladrões pegaram ele. E roubaram, machucaram, deixaram ele quase morto. Passa um sacerdote. E a Bíblia fala que ele passa pelo outro lado. Um levita, ele passa, ele olha, ele vê a cena, não se comove. Ele passa pelo outro lado. E diz a Bíblia que passou um samaritano, que apesar de ser samaritano, de ser discriminado, de ser rejeitado pela sociedade dos judeus, ele acolheu. Cuidou, carregou, pagou pelas despesas dele em um lugar onde ele foi atendido. Então, na minha concepção, essa é a palavra central do cristianismo. É acolher, é estender a mão, é fazer de tudo para que o outro viva. São palavras não minhas, mas de Levinas. Fazer de tudo para que o outro viva. Bacana, na minha concepção é isso. Fazer de tudo para que o outro viva. E viva sempre melhor, né? Sempre melhor, sempre para frente. Padre, deixa o seu contato. Então, mais uma vez, 011 São Paulo, 2215 3924. Se você quiser, desejar, deixar uma mensagem, um pedido de oração, até mesmo um pedido de opinião, você pode mandar uma mensagem lá no meu e-mail, padrequirilos@hotmail.com. 2 L's? Com um L só. Um L só. KYRILOS. Tá. Tá ótimo. E aí você pode participar, tirar sua dúvida, de repente ficou uma curiosidade. Pastor, pode deixar um contato também para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. E esse vídeo ele vai para o mundo inteiro, né? As pessoas assistem assim. Com certeza. A gente recebe muitas mensagens de brasileiros que estão fora do país e que acompanham aqui pela TV Mundo Maior. Perfeito. Vou deixar o meu telefone. O telefone da nossa igreja é 011 3484 6185. 3484 6185. Ou pelo Facebook, Luciano Escala. Lá tem mais informações. Estou sempre atualizando, mandando Você faz mensagens. rádio também, né? Faço rádio, né? Qual horário você está no rádio? Eu faço rádio das 3 às 4 horas da tarde, de segunda a sexta. Diariamente. Qual Diariamente. É 106,7 em São Paulo FM, ou pelo site da rádio, que é o redesinai.com.
bacana. Gente, ó, procure estudar, pesquisar, entender outras filosofias. Aqui nós citamos até o budismo, né? Procure ler, não tenha preconceito, achando que o que você pensa é o correto. Falar, não, eu sou assim, só isso aqui funciona para mim, o resto não interessa. Muito pelo contrário, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente lê, mais a gente percebe que não sabe nada, que existe um oceano de aprendizados pela frente, que a gente pode cada vez mais nadar nesse oceano do conhecimento, que é muito gostoso e muito importante. Quero deixar um presente para o padre. Tá pesado, hein, padre? A Ávora Cosméticos caprichou para o senhor uma sacola. Ih, pastor, a sua não está tão pesada. O que será que é? Será que é porque tem pouco cabelo? Acho que é isso. Será que você tem pouco cabelo? Muito obrigado. Muito obrigado. Não, eu que tenho que agradecer a presença de vocês. E eu acho que é mais do que qualquer outra coisa, o nosso papo aqui hoje, a nossa conversa, demonstrou que as pessoas, nós todos, somos todos irmãos, né? Irmãos, irmãs, estamos todos juntos, caminhando nessa corrente do bem, em busca do nosso aprendizado, nessa evolução. E que preconceito não está com nada. Preconceito serve só para uma coisa, para atrapalhar você, para atravancar os seus pensamentos, a tua família, não importa a tua igreja, o templo que você vai, a casa espírita que você frequenta, né? Estamos todos, olha, respire fundo para você ver, estamos todos respirando o mesmo ar. Então nós estamos nesse mesmo plano, apenas para aprender e evoluir e ser sempre melhores. Muito obrigado pela presença de vocês. E olha, eu quero agradecer também a sua atenção, agradecer a você pelo carinho desse programa e a audiência espetacular que nós temos percebido muito através dos e-mails, né? Das pessoas que escrevem pra gente, falam assim, William, eu gostei muito do seu programa, eu acho que essa pauta foi interessante, mandem sugestões de pauta, falem comigo pelo e-mail, eu leio todos os e-mails, está aparecendo o e-mail aí embaixo, a TV, crescervocê@tvmundomaior.com.br, para você poder falar, para você poder conversar com a gente e ter esse bate-papo, né, que é muito importante conosco. Mas eu só vou embora depois que você falar junto comigo, bem pertinho assim, olha, vai dar tudo certo. É claro que vai dar tudo certo. Tchau, até semana que vem.